Hoje vamos explorar a vida de algumas das mais notáveis mães da Bíblia. Através de suas histórias, veremos exemplos poderosos de fé, coragem e perseverança que transcendem gerações. Desde Eva, a primeira mãe da história, até Eunice, mãe de um dos grandes líderes da igreja primitiva, essas mulheres não apenas moldaram o curso da história bíblica, mas também deixaram um legado inspirador de maternidade. Vamos descobrir como suas vidas nos ensinam valiosas lições sobre a graça divina, o poder da oração e o impacto transformador da fé. Preparem-se para mergulhar nessas narrativas edificantes e aprender com o exemplo dessas mulheres extraordinárias. Explorando as mães de fé na Bíblia. A narrativa bíblica é enriquecida por diversas mães cujos papéis desempenharam um significado crucial na jornada da redenção. Essas mulheres extraordinárias, guiadas pela graça divina, exemplificaram fé, coragem, perseverança e amor, glorificando a Deus através de sua maternidade. Seus exemplos ressoam profundamente, oferecendo lições valiosas não apenas para mães, mas para todos nós. Do Antigo ao Novo Testamento, encontramos mulheres notáveis que deixaram um legado inspirador. Nesta exploração, mergulharemos nas histórias de algumas das mais impactantes mães da Bíblia, revelando os ensinamentos preciosos que elas nos legaram. Eva, pioneira da maternidade na história. Quando falamos das mães mais notáveis da Bíblia, Eva ocupa um lugar central. Apesar de ser lembrada pelo seu erro inicial que resultou na queda da humanidade para o pecado, não podemos ignorar que ela foi a primeira mãe da história, da qual todos nós descendemos. Os desafios enfrentados por Eva como a primeira mãe são difíceis de imaginar. Ela não tinha precedentes. Foi a primeira a engravidar, a primeira a carregar uma vida além da sua, a primeira a sentir as dores do parto e a primeira a experimentar as alegrias e os desafios da maternidade. Eva também foi a primeira a conhecer a dor profunda da perda de um filho. A história de Eva é ainda mais complexa pelo fato de que um de seus filhos foi responsável pela morte de outro. Ela foi mãe da vítima e também do criminoso. Apesar de tudo, Eva continuou a confiar na promessa de Deus e deu à luz outros filhos, incluindo Sete, através de quem a linhagem do Messias foi estabelecida. Sara, e a maternidade contra todas as expectativas. Sara, a esposa de Abraão, é uma figura notável na Bíblia por sua jornada marcada pela esterilidade. Durante grande parte de sua vida, ela enfrentou o desafio de não poder conceber um filho. Apesar disso, Deus fez uma promessa a ela e a Abraão de que teriam um filho, mesmo em idade avançada. Sara, já habituada à desesperança, chegou a rir da promessa divina, demonstrando uma fé vacilante naquele momento. No entanto, Deus, fiel à sua palavra, cumpriu o que prometeu. Contra todas as probabilidades e expectativas humanas, Sara deu à luz Isaque. A história de Sara é um testemunho de fé, paciência e da fidelidade de Deus em cumprir seus propósitos, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Joquebede, e a mãe de coragem e fé. Joquebede, mãe de Moisés, é um exemplo notável de maternidade na Bíblia. Vivendo sob a opressão no Egito, ela enfrentou um momento de grande perigo quando o faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Mesmo diante dessa terrível ordem, Joquebede não se resignou ao destino imposto, mas escondeu seu filho por 3 meses, confiando em Deus para protegê-lo. Quando não pôde mais esconder Moisés, Joquebede tomou uma decisão corajosa, colocou-o num cesto no rio Nilo, confiando na providência divina para cuidar dele. Esse ato de fé não apenas salvou a vida de Moisés, mas também desencadeou eventos que resultaram na libertação dos filhos de Israel da escravidão egípcia. Joquebede é um exemplo inspirador de como a coragem e a fé de uma mãe podem mudar o curso da história. Ana, e a fé que mudou a história de Israel. Ana, mãe de Samuel, emerge como uma figura extraordinária na Bíblia,
cuja história é marcada pela fé inabalável e perseverança diante da esterilidade. Em uma época em que a esterilidade era frequentemente associada a uma falta de favor divino, Ana enfrentava não apenas a tristeza pessoal, mas também a discriminação dentro de sua própria casa. Apesar das dificuldades, Ana não desistiu da esperança e buscou a Deus em fervorosa oração, pedindo por um filho. O Senhor atendeu às suas súplicas, e Ana cumpriu sua promessa dedicando Samuel ao serviço sagrado. Samuel, por sua vez, se tornou um dos maiores profetas de Israel. Ele desempenhou um papel crucial na transição de Israel de um sistema de juízes para um reino unificado, ungindo os primeiros reis e estabelecendo uma tradição profética que moldou a história espiritual de Israel. A vida de Ana nos ensina sobre a importância da fé inabalável, da perseverança na oração e da confiança no cumprimento das promessas de Deus, independentemente das circunstâncias adversas. Ela é um exemplo inspirador de como uma mãe, através de sua fé e comprometimento, pode influenciar profundamente a história de seu povo. Isabel, a mãe do precursor do Messias. No Novo Testamento, Isabel se destaca como uma mãe notável da Bíblia. Ela era esposa do sacerdote Zacarias e uma parente de Maria, mãe de Jesus. Isabel enfrentou a esterilidade e a idade avançada, desafios que pareciam impossíveis de superar. No entanto, Deus interveio e realizou um milagre em sua vida, permitindo que ela concebesse e desse à luz na velhice. O filho de Isabel foi João Batista, um dos profetas mais proeminentes da história bíblica. João foi designado desde o ventre materno para preparar o caminho para o Messias, Jesus Cristo. Ele desempenhou um papel crucial como precursor, anunciando a chegada de Jesus, batizando-o no Rio Jordão e testemunhando sobre sua divindade. A história de Isabel é um poderoso testemunho de como Deus opera através de circunstâncias aparentemente impossíveis para cumprir seus propósitos divinos. Ela nos ensina sobre a importância da fé perseverante e da confiança na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Isabel foi escolhida para um propósito extraordinário, moldando assim a história da redenção através de seu filho, João Batista. Maria, e a mãe do Salvador do mundo. Chegamos agora à figura mais notável entre todas as mães da Bíblia, Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo. Maria foi escolhida por Deus para desempenhar um papel único na história da redenção, concebendo e criando o Salvador da humanidade. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre a idade de Maria na época, estudiosos sugerem que ela poderia ter entre 13 e 16 anos. Apesar de sua juventude e das circunstâncias desafiadoras que enfrentou, Maria humildemente aceitou o chamado divino, demonstrando uma fé profunda e uma obediência sem reservas à vontade de Deus. A história de Maria é um exemplo inspirador de como uma pessoa, independentemente da idade ou das circunstâncias, pode ser usada por Deus de maneiras extraordinárias para cumprir seus propósitos divinos. Seu papel como mãe de Jesus não apenas a colocou no centro da história da salvação, mas também destacou sua dedicação e confiança em Deus. Maria permanece como um modelo de virtude e submissão à vontade de Deus para todos os crentes ao longo dos séculos. Eunice, a mãe de um dos grandes líderes da Igreja primitiva. No Novo Testamento, encontramos outra mãe notável mencionada brevemente na Bíblia, Eunice. Junto com sua mãe, Lloyd, Eunice é lembrada pelo seu exemplo na criação de seu filho no caminho e no temor do Senhor. Ela foi a mãe de Timóteo, um dos grandes companheiros de ministério do apóstolo Paulo e um dos líderes mais influentes da história da Igreja. Eunice desempenhou um papel fundamental na formação do caráter e da fé de Timóteo, educando-o nos princípios de Deus desde a infância. Esta lista de mães notáveis da Bíblia é representativa, mas há muitas outras mães exemplares na história bíblica, algumas delas anônimas, como a mãe Sirofenícia. Mesmo sendo estrangeira e inicialmente rejeitada, essa mulher persistiu em buscar em Jesus Cristo a cura para sua filha.
Cada uma dessas mães oferece importantes lições sobre o exercício da maternidade como uma dádiva de Deus. Elas demonstram que ser mãe envolve muito mais do que simplesmente dar à luz, também significa comprometer-se a nutrir, proteger, ensinar e influenciar os filhos de acordo com os preceitos do Senhor. À medida que concluímos nossa jornada pelas vidas das mães notáveis da Bíblia, somos lembrados não apenas de suas histórias incríveis, mas também dos princípios intemporais que elas exemplificam. Desde Eva até Eunice, essas mulheres enfrentaram desafios, experienciaram alegrias e demonstraram uma fé inabalável em Deus. Seus exemplos ressoam até os dias de hoje, inspirando-nos a vivermos com coragem, fé e devoção em nossas próprias jornadas de maternidade e vida cristã. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas diárias e continuar a glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração das mães notáveis da Bíblia. Até a próxima vez!